Fala galera, na aula passada já fizemos a nossa API GET, onde a gente obteve a lista de usuários, né, para mostrar no nosso módulo. E a aula de hoje a gente vai falar sobre a API POST, tá? A API que vai inserir um usuário no banco, tá? Essa API aqui que a gente vai ter que passar esse user view model e a gente vai inserir esse usuário no banco de dados, tá bom? Então, primeiramente, vamos lá naquela classe que a gente criou na aula passada, user data service, e vamos criar o nosso método post aqui, tá? Abre e fecha parênteses. Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez o get, com algumas pequenas modificações. This.module. Agora está dando um erro, perceba. Mesmo que a gente coloque ponto e vírgula, vai dar um erro. Por quê? O método post espera 2 ou 3 argumentos, porém ele só está recebendo um. Por quê? Porque no método post a gente precisa enviar um body, tá? Esse body a gente precisa receber como parâmetro no método e enviar aqui na requisição. Então aqui eu vou colocar ele como data, tá? Não preciso. Depois na frente a gente vai ver como refatorar uma aplicação Angular, enfim, criar objetos específicos para essa movimentação de informação aqui. Porém, no momento, a gente pode apenas declarar um parâmetro, colocar a vírgula e mandar o body aqui, segundo a requisição do post. Vocês podem ver que a primeira é o URL e a segunda é a body. Depois temos outras opções que a gente falará nos vídeos posteriores, tá? Enfim, criamos nossa API post aqui. Agora, vamos para o nosso componente TS. Também vamos criar nossa API post aqui, tá? Da mesma maneira. Vamos adicionar um this.userdataService.post. Precisamos mandar alguma coisa aqui. Lembra que o post recebe esse data. Vou deixar passar por enquanto, só para a gente poder falar disso daqui a pouco, antes de criar, para a gente poder criar a nossa comunicação completa aqui primeiro. Então, criei também a nossa parte de quando for gerar erro. Vou copiar aqui a mensagem de erro, colei. E aí, o que vai vir do nosso API, se for sucesso, vamos verificar, é apenas um booleano, se ele vai ser true ou false, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer é if data, quer dizer que se for true, tá? A gente vai fazer alguma coisa, e se for false, a gente vai fazer alguma outra coisa, tá? Se for true, a gente tem que dar um alert e falar usuário cadastrado com sucesso. E se for false, a gente vai dar um erro genérico ao cadastrar o usuário. Depois vamos trabalhar com o back-end nos mandando algumas mensagens. No caso aqui no erro ele sempre vai mandar, né? Quando a gente gera essas exceptions assim, ele vai vir aqui para o erro. Então a gente vai ter que trabalhar com ela aqui também. A gente vai ter uma classe, um vídeo só para a gente gerenciar essa parte de mensagens. É, E aí vamos agora falar sobre o post. A gente precisa passar um user aqui. Então, para isso, vamos também criar uma variável, mas vamos criar uma variável chamada user, tá? Que eu vou falar que ela é n, ela não é um array, igual a gente criou acima, ela é um objeto apenas, e eu vou declarar ela como vazia, tá? Declarei ela como vazia. E é ela que eu pretendo passar aqui para a gente poder enviar a requisição para o método post, tá? Feito isso, ok, nós temos nosso método já criado do post para comunicar com o nosso banco de dados. Agora o que a gente precisa é comunicar o nosso TypeScript com o nosso HTML, tá? Lembra do jeito que está hoje? Eu vou deixar rodando a nossa aplicação aqui enquanto isso, para a gente poder fazer algumas certas análises. A primeira coisa de tudo que a gente já precisa fazer é adicionar um botão. Vamos adicionar antes do users, button. Vou dar uma classe para btn primary e vou colocar novo usuário, tá? Que é ele que vai gerenciar quando a gente quiser adicionar um novo usuário. O problema é, a gente tem uma table e a gente vai criar agora aqui uma div com um form que ele vai ser responsável
para realizar a comunicação, vai ser responsável por ter o formulário de criação de um novo usuário, tá? E agora a gente tem que também criar uma div para table. Vou criar aqui, ó. Perceba que vai ter uma div. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com views, tá? Dentro de um único HTML. Por exemplo, se eu quiser ver a lista, eu vou ver a lista. E quando eu clicar em novo usuário, eu quero que suma a minha tabela e mostre o meu formulário, tá? Então, o que eu vou fazer nessa lista de novo usuário é o seguinte: eu vou dar uma ação clique para ele, tá? Entre parênteses, e vou falar que action, não, eu vou colocar assim, ó, show list, que vai ser uma variável minha, tá? Recebe o ao contrário de show list. Então, eu vou aqui no meu TS, vou criar ela aqui junto, vou falar que ela é uma booleana e vou setar ela como true. Isso quer dizer que toda vez que iniciar meu componente, ela já vai ser true, então já vai mostrar a lista, tá? Então aqui na minha div, que ela gerencia a parte da minha lista, eu vou falar que vou dar um asterisco ngIf e vou falar que ela só vai ser mostrada quando o showList for true. E na minha div referente ao formulário, eu também vou dar um ngIf e vou falar que o showList que só vai mostrar quando o showList for false, tá bom? Então aqui a gente já consegue gerenciar. E aí vamos fazer mais uma mudança enquanto está carregando a página, que é se o showList for true, eu mostro novo usuário. Se o showList for false, eu mostro lista de usuários, para ele clicar e voltar para a lista, tá? Então, eu vou adicionar abre e fecha chaves duas vezes, porque é aqui que a gente consegue trabalhar com variáveis, trabalhar com as funcionalidades do JavaScript e do Angular, tá? Então, eu vou falar o seguinte: se showList é true, eu vou mostrar, aí a gente vai fazer aquele if ternário, né? Eu vou dar uma interrogação e eu vou mostrar novo usuário aqui. Se não, que é se ele for falso, eu vou colocar lista de usuários, tá? E tem um salvar. Vamos ver se a nossa aplicação já rodou. Se sim, vamos verificá-la como que está funcionando, tá? Cliquei em Users, lá, perceba que está mostrando os usuários, tem o botão Novo Usuário. Se eu clicar, some a tabela e aparece lista de usuários. Se eu clicar novamente, volta para o nosso formulário de ação. Então, está ok até o momento, né? Já temos aqui corretamente o que precisamos fazer. Agora, vamos para a parte do formulário em si, que a gente precisa criar todos os campos aqui para mostrar para o usuário. E assim como fizemos com a parte de tabela, eu também recomendo você ir no site do Bootstrap, olhar a documentação que tem muita coisa boa referente a formulários lá. Então vamos abrir aqui, ó. A gente já tem um pequeno formulário aqui que é o que a gente precisa, né? A gente não precisa de algo grande e tudo mais. Então vamos novamente copiar o formulário aqui e a gente vai entender isso dentro do nosso código, tá? Vou colar aqui, ó, retirando esse formulário, porque já tem um ali, tá certo? O que que ele faz aqui? Ele tem dois form groups, que um é referente ao campo de e-mail e o outro é referente ao campo de senha. Ele tem um checkbox, né? Que se a gente olhar lá, é esse que me mantém aqui, check me out. E tem o botão submit, certo? Check me out e o botão submit. Primeiro de tudo, nós não precisamos dessa mensagem do checkbox, então podemos remover essa div, tá? Agora temos o nosso botão e dois campos. A gente pode utilizar esses dois campos. A diferença é, primeiro, aqui no nosso form group, que ele tem o label, o input e essa pequena mensagem, nós não precisamos dessa pequena mensagem, então podemos remover essa linha small, tá? E aqui a gente vai definir que o nosso primeiro campo vai ser voltado ao name e o segundo campo vai ser voltado ao e-mail, tá? Então, eu vou editar tudo que tenha referente a e-mail aqui e vou colocar name, tá? Então, é for e id. Aqui eu vou trocar para name, dois pontos. O type do meu input vai ser text e o placeholder vai ser name,
ok? O primeiro form group está pronto e o segundo é a mesma coisa. E-mail, ponto e vírgula, dois pontos. Troca aqui e-mail para e-mail também. E-mail, placeholder, e-mail. E o type também vamos deixar como e-mail, tá? Aqui no nosso botão eu vou deixar um save, fechou? Vamos ver como que ele ficou lá? Vamos abrir nossa página. Se eu clicar aqui em novo usuário, a gente pode ver que a gente já tem o nosso name e a gente já tem o nosso e-mail e o botão save, tá certo? Voltando para a nossa aplicação, agora nós precisamos criar as variáveis aqui dentro do HTML, que ela vai comunicar com o nosso componente TS. Fechou? Lembra que a gente criou nossa variável user, que é ela que vai ser enviada para o nosso back-end? Então, é com ela que a gente precisa trabalhar. Vou até copiá-la, tá? Aqui dentro do nosso name, nós precisamos criar dois atributos dentro do nosso input, que o primeiro é você abre parênteses, depois abre colchetes e você dá um ngModel, tá? E você vai falar que é user.name e você tem o atributo name que tem que ser do mesmo nome que a sua propriedade, tá? Vou salvar só ele só para a gente ver se está correto, porque eu sempre confundo essa parte aqui. Primeira parte rodou, aparentemente está ok, então não temos nenhum problema. E vamos fazer o mesmo para o e-mail, tá? ngModel user.email e vou dar um atributo name chamando de e-mail. E para o botão, eu vou dar um clique e vou chamar o método que eu preciso, que é o post, tá? A gente também vai ter um vídeo voltado a validações de formulário, para validar se o campo é obrigatório ou não, se ele está preenchido ou não. A gente vai ter também um vídeo 100% voltado a essa funcionalidade, tá? Mas no momento a gente apenas quer criar o formulário e fazê-lo funcionar. Então temos aqui a nossa tela, se a gente clicar, temos aqui o formulário, né, que a gente precisa preencher agora e testar se vai funcionar. Vamos digitar aqui 123, 123, pode ser esse e-mail aqui, e vamos mandar salvar. Vou manter o F12 aberto, só para a gente poder analisar aqui como que vai ser a funcionalidade do nosso front-end. Eu sempre recomendo trabalhar, quando você está trabalhando no front-end, com o Inspect, a janela de Inspect aberta, para você trabalhar tanto na janela de console, para ver se vai gerar algum erro, alguma coisa assim, como na janela de Network, para ver a comunicação com o back-end, tá? Então, se eu clicar em Save agora, perceba que ele deu um erro, tá? Ele deu um erro 400, então aparentemente ele não está reconhecendo e ele não está, na verdade, enviando o nosso objeto. Olha, se a gente olhar aqui em headers, a gente pode ver que no request payload o objeto não está sendo enviado. Então o problema ainda está na comunicação de HTML com o TypeScript, tá? Vamos fazer essa validação primeiro para verificar onde que está o problema. Voltando aqui para o nosso TypeScript, vamos comentar toda a requisição para a gente não ter algum tipo de problema e vamos verificar apenas a variável user, tá? console.log this.user, porque é aqui que vai mostrar lá na nossa janela de inspect se está com erro, se está sendo preenchido ou não. Então, cliquei em novo usuário, vou deixar aqui para ir em console, tá? Vou digitar aqui os campos, mandei o salvar e ele não está nem mostrando aqui o objeto salvar. Vou verificar o motivo. Acho que faltou ele salvar aqui. Vou dar um Ctrl S novamente só para garantir, tá? Teoricamente a gente só precisa ver se o objeto está sendo salvo ou não. Então vou clicar aqui em novo, vou digitar alguma coisa novamente. Ah lá, agora apareceu e perceba que o objeto está vazio. Então o problema está realmente no bind dos inputs para o TypeScript. Então vamos voltar aqui só para a gente verificar, talvez é realmente esse o problema. Vamos trocar a sequência aqui de ser colchete primeiro e depois o parênteses, só para o name, para a gente verificar se isso aqui já vai funcionar, ok? Vou dar um novo usuário, vou digitar aqui 123, 123 e dei. Ah lá, perceba que o name funcionou, tá?
Então, é isso que nós precisamos modificar para ngModel, tá? Agora sim, a gente mudou a sequência dos dois. Vamos primeiramente verificar se vai funcionar desse jeito e depois a gente descomenta aquela comunicação com o nosso banco de dados, tá? Então, adicionei aqui, olha lá, criou o objeto conforme nós precisamos, tá? Então vamos novamente para o nosso TypeScript, vamos dar um Ctrl Z aqui apenas para retirar esse console log e mostrar o nosso objeto, né? Vamos dar um novo usuário novamente e vou criar esse usuário aqui, mandei salvar. Ah lá, ele deu a mensagem, usuário cadastrado com sucesso. Se olharmos o network, lá embaixo, temos aqui uma resposta true do nosso back-end. Então, se a gente dar um reload na página agora, perceba que vai ter 3 usuários cadastrados no banco de dados. Legal, mas perceba a dificuldade que a gente teve. A gente teve que cadastrar, salvar, ver a mensagem e dar um reload na página para assim buscar aqui toda a informação. Isso não é muito interessante, tá? O que eu gosto de fazer e o que eu super recomendo é, se isso aqui der sucesso, simboliza que funcionou, simboliza que nós podemos recarregar, não, podemos recarregar a página. Então, uma opção seria dar um window.reload e aí isso funcionaria. Mas o melhor jeito de fazer para a gente não precisar carregar todo o CSS novamente, todo o JavaScript novamente, a gente pode carregar apenas os dados. Então, aqui dentro do nosso if com sucesso, depois da mensagem, nós podemos dar um this.get, tá? Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Isso vai fazer com que nós chamamos esse método novamente, tá? Então, se der sucesso, ele vai chamar o método novamente e aí o nosso front-end vai ter todos os usuários novamente aqui. Existem pessoas que gostam de apenas atribuir esse objeto aqui para dentro de users. Porém, por exemplo, se você tem multi-usuários na sua plataforma, eu não recomendaria porque pode ser que outro usuário esteja sendo cadastrado no mesmo momento e você não vai conseguir ver. Fazendo assim, comunicando com o banco de dados, você consegue trazer todos os novos usuários, tá? A última mudança que precisamos fazer é, perceba que aqui, quando chamar o método post, o showList vai estar false, porque você vai estar mostrando o formulário. E aí você vai chamar o método get, ele vai vir aqui, vai atribuir valor, mas não vai mostrar os valores, porque o showList ainda continua falso. Então, o que eu recomendaria é, como sempre que chamarmos o get, vamos estar querendo ver a lista, nós podemos vir aqui e dar um ponto x, this.showList e setar ele como true, o que vai fazer que mude a div automaticamente, tá? Vamos fazer um teste? Ele está carregando aqui. Eu vou clicar em novo usuário, e vou setar aqui um usuário comum, e vou falar que é um usuário comum, e vou mandar salvar. Ele deu a mensagem de usuário cadastrado com sucesso, e olha lá, ele mesmo já mudou a div, já carregou os novos usuários, sem precisar recarregar a página, sem precisar carregar todo os CSS, JavaScript que a gente precisava. Tá certo? Então agora temos já a nossa API Post funcionando aqui conforme nós precisamos. Olha lá, perceba que vamos precisar ainda refatorar isso aqui, quando o usuário já tiver sido cadastrado, esse formulário tem que ser limpo. Então vamos fazer essa última mudança aqui, ó. Quando ele der sucesso, que ele vai lá, vai dar a mensagem, vai chamar o método get, podemos vir aqui e dar um this.user recebe um objeto vazio, tá? Isso já vai fazer com que o formulário seja limpo. Vamos fazer um teste rápido. @email.com, deu a mensagem, cadastrou, está aqui, e o novo usuário, o formulário está limpo. Tá? Então fico por aqui, espero que tenha passado o conteúdo necessário. Nos próximos vídeos vamos ver sobre editar um usuário já cadastrado, conforme está aqui, e também excluir um usuário, tá? E aí a gente vai conseguir fazer a parte de autenticação e finalizar o nosso CRUD completo, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, galera. Muito obrigado.